A paz do Senhor. Shalom. Gente, é o seguinte. Antes da gente começar, shalom. A paz do Senhor. Jesus. E olha, vou dizer, eu estou muito grata. Hoje é um dia de muita gratidão, né? Hoje é Páscoa. E a gente tem de estar com o coração cheio de gratidão. Eu quero ler para começar a nossa aula, para começar com muita gratidão, Mateus 28. Lá no 28:5 diz o seguinte: o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês. Ele ressuscitou. No capítulo 28, versículo 18, Jesus se aproximou dos discípulos e ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oh, aleluia! Que bênção! Então, o Senhor está comigo, está com você, está até o fim dos tempos. Nós não estamos sozinhos, nós estamos seguros na mão do Senhor, seguros com Ele. E o Senhor disse: olha, ensina, né? Vamos aprender mais do Pai nesta manhã, nesta EBD. Escola Bíblica Dominical, a gente vai falando EBD, né? Escola Bíblica Dominical. E nós vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar nesta manhã? Você me acompanha em oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos tão gratos, Senhor, neste dia. Te agradecemos pela vida, te agradecemos, Senhor Jesus, pela salvação, te agradecemos pelo teu sacrifício que não foi em vão. O Senhor se entregou, Pai, para que pudéssemos, Senhor, ter relacionamento contigo. E nesta manhã de Páscoa, neste domingo, nós somos tão gratos, Senhor, pelo teu amor pela humanidade. O Senhor amou o mundo e nos entregou o seu Filho. E nós o recebemos em nosso coração com gratidão, Senhor. Com gratidão, Senhor. Ah, Pai, o Senhor busca, Senhor, relacionamento com os teus filhos. E nesta manhã nós queremos, Senhor Jesus, ouvir da tua palavra. Ouvir, Senhor Jesus, os seus ensinamentos. Obedecer ao Senhor, Pai, com todo o nosso coração. Por isso, Espírito de Deus, nós pedimos nesta manhã, fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esta semana, deixei lá na sexta-feira para vocês algumas enquetes. Galera, vão participar. Eu fiquei muito feliz pela participação de vocês. Olha, muito obrigada, viu? Vocês participaram lá de algumas enquetes. Elas estavam meio aleatórias, mas calma que hoje é o dia de ligar aí essas ideias. E eu fiz algumas perguntas e eu disse que responderia na live, então eu vou começar com essas perguntas, tá? Lá eu fiz o seguinte, eu perguntei o que é uma epístola? Palavra diferente, né? Epístola, a gente teve lá 100% de acerto, já tá no nosso... Story, já tem lá 100%. É uma carta? É uma arma? Então a gente tem lá a epístola e a nossa primeira aula vai começar com esta palavrinha, né? Com o significado dessa palavra, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Então a gente está aí com uma nova revista, O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo.
E a gente vai estudar a epístola, a carta de 1 Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios. Então, nós vamos estudar esta carta. A palavra epístola, em tempos passados, ela tinha uma diferença aí de carta, tá? A epístola, ela era voltada para a literatura, para grandes pensamentos, para cartas de Estado. Ela era um documento social. Então, é diferente do que a gente conhece de carta pessoal, né? Um amigo, um namorado, enviando uma carta para alguém muito próximo ou íntimo. Então, a epístola era separada para questões sociais, enquanto a carta em si era algo pessoal. Mas, com o tempo, esses significados foram misturados e hoje a gente utiliza a carta para as duas ocasiões. Inclusive, eu falei hoje, né? Antigamente, foi um período de tempo que teve essa divisão. Porém, na época de Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ali não tem mesmo caráter de epístola para Paulo, essa epístola como documento de Estado. Não, era uma carta pessoal também. Então, o apóstolo Paulo utilizava essa conotação de carta para pessoas íntimas mesmo, para amigos. Ali, no caso, é para uma igreja. A gente já vai chegar lá no destinatário, certo? Mas não é errado falar epístola como sinônimo de carta pessoal. Está super certo também, ok? Então, fica aí. E eu perguntava um pouquinho também de quem foi Paulo, se Paulo foi um dos 12 discípulos, ou Paulo era o apóstolo dos gentios. Vamos responder essa durante a aula, você vai perceber, tá bom? Outra pergunta era sobre Corinto. Quem são os coríntios? Não é corintiano não, viu, galera? Não é corintiano não. A gente está falando de Coríntios. Eu já dei uma dica aí. Corinto, Coríntios, né? Então, olha, eu sei, tem uma galera aí corintiana que ainda faz uma brincadeira aí, né? Olha, Coríntios tá na Bíblia. Olha, não vem falar isso não, hein? A gente vai ver o significado, a conotação dessa palavra Coríntios, hein? Existia na época até um verbo chamado corintianizar. Olha que interessante, né? Era um sinônimo de algo e a gente vai estudar um pouquinho isso. Estou aqui com o meu esboço, vou dar uma olhadinha aqui. Então, vamos lá. Lição 1, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Então, a gente já tem aí para nós já a resposta. Uma igreja que fica em Corinto. Vamos para o nosso versículo. Esse versículo, assim, é sensacional. Então, vamos para a carta, né? 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Nesta manhã, esse versículo é muito propício para todos nós. Olha lá. 6, versículo 20. Pega a sua Bíblia aí, querido. Queridão, queridona. Pega a sua Bíblia. Vamos abrir lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. É o nosso texto do dia, né? O nosso versículo do dia. Diz o seguinte: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Hoje nós iniciamos falando de gratidão, falando que Jesus ressuscitou e tinha um objetivo. Ele nos comprou, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. E esse sangue, ele tem um alto preço. Nós somos comprados porque nós éramos escravos do pecado. E nós nos tornamos livres porque fomos comprados, fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz. Só que esse preço foi um preço alto, um preço de sangue, um sangue precioso. E aqui, Paulo diz para os coríntios, né? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus em vosso corpo.
Amém? Eu estou usando aqui, olha, a nova versão internacional, a NVI. Você pode colocar um amém aí no chat? Coloque um amém aí. Vamos lá. A síntese da nossa aula, né? O que ela vai falar? Ela vai falar sobre a verdadeira maturidade espiritual que gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor e promove a unidade da igreja. Ok. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho a nossa revista. A primeira aula é uma aula introdutória, tá? Então a gente tem aqui, ó, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. A gente vai ver o apóstolo Paulo fazendo a metáfora do corpo, explicando, né? Cada um é uma parte do corpo de Cristo. Só que nós fazemos parte de um corpo que não é nosso. Ele é de Cristo. E nós fazemos parte, nós somos parte desse corpo, nós fazemos parte dele. Somos o corpo de Cristo, sim, mas nós não somos o dono. Quem é dono desse corpo é Cristo. Então vamos cuidar de nós mesmos e assim cuidamos do corpo de Cristo, que fazemos parte. Nós estudaremos então a primeira carta aos Coríntios. Então nós temos aí 13 lições e nós vamos falar de assuntos bem interessantes, hein? E como nós fazemos parte do corpo e ao cuidado de Deus com o corpo, essas aulas elas dizem respeito de mim e de você. Então, não vamos perder as aulas desse trimestre, amém? Vamos estudar aí com muito afinco. Então, nós vamos ver aí do que se trata essa carta. Já que era uma carta pessoal e que o apóstolo Paulo estava escrevendo a essas pessoas, como isso aconteceu, né? Então, vamos falar um pouquinho desse autor. Vamos falar um pouco desse autor. A gente tem logo no início Paulo da carta, Paulo explicando, né, que ele estava ali dedicando aquele tempo para a instrução daquelas pessoas. Então, vamos ler essa parte na Bíblia e a gente faz um panorama aí do que estava acontecendo. Que tempo foi esse? Quando isso aconteceu? Tá bom? Então, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler os 6 primeiros versículos. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos lá. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Então, a gente tem aqui Paulo, que conhece essas pessoas, escrevendo uma carta, ele não está sozinho, a gente tem aqui o irmão Sóstenes, então, que está ali junto, né, como uma pessoa que está saudando a igreja de Corinto. Então, Corinto é uma cidade, e as pessoas que moram lá são os coríntios, certo? Não são os corintianos, os coríntios. E aí, ele se coloca para conversar com esses irmãos. Vamos entender um pouquinho. Olha, Paulo, o autor da carta. Paulo vai ser o autor dessa carta de 1 Coríntios. Ele não é um dos 12 discípulos. Paulo se converte após a morte e ressurreição de Cristo. Então, Cristo já não está aqui na terra em corpo, né? Glorifica, já tinha ido aos céus. O Espírito Santo já tinha sido derramado sobre a igreja. E aí, lá no início de Atos, em Atos 9, a gente tem a conversão de Paulo. Quem era Paulo, né? Quem era Paulo? Eu posso falar muita coisa de Paulo aqui, mas o que é importante para a gente? Que Paulo, ele era um judeu, mas também um cidadão romano,
e um cidadão da diáspora. O que seria isso? A diáspora foi a dispersão dos judeus. Então, Paulo, ele morava numa cidade, era Paulo de Tarso, tá? Então, ele tinha ali, o Paulo de Tarso, ele morava em Tarso, então ele tem uma cidade helenista, uma cidade com estudo, com pensamentos, com educação voltada para a Grécia, mas Paulo também era um cidadão romano, provavelmente a família, os antepassados de Paulo, ele tinha envolvimento militar, porque ele tinha essa nacionalidade, vamos dizer, uma dupla, sabe? Aluno de Gamaliel, muito bem, Jason. E olha, para ser aluno de Gamaliel, o Gamaliel não era uma coisa para qualquer um. Assim, não era tão fácil assim entrar na escola, fazer a matrícula. Eu estou colocando aqui as metáforas escolares. Então, ele era uma pessoa privilegiada por estudar com Gamaliel. E provavelmente foi durante essa educação com Gamaliel que ele aprendeu a construir tendas, né? Porque a gente vai ver que Paulo trabalhava, ele construía tendas, mas Paulo foi um estudioso da lei, né? Paulo era um estudioso da lei. Ele falava provavelmente 4 línguas, tá? Então a gente tem o Paulo falando aramaico, hebraico, grego, latim. Então a gente tem um homem super estudioso, justamente porque se ele é de uma educação helenista, então ele tinha que ter essas formações acadêmicas. Vou usar essas palavras aqui que fica mais próximo da gente, tá certo? Paulo era um judeu muito religioso e ele tinha ali, ele cumpria a lei. Então, no começo que nós encontramos Paulo em Atos dos Apóstolos, a gente tem um Paulo perseguidor. A gente conhece, a primeiro momento que a gente conhece o Paulo, né, o apóstolo Paulo, é perseguindo a igreja, né? Então, lá em Gálatas 1:13, separei aqui esse versículo, dele mesmo dizendo que ele era um perseguidor da igreja. Diz o seguinte, vou ler aqui pra gente. Vocês ouviram que foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então, mostra aí Paulo, alguém muito zeloso das tradições, mas ele não tinha encontrado Cristo, né? Ele não tinha encontrado, inclusive, ele vai ser coparticipante, né? Ele vai participar da morte de Estevão. Então, a gente tem lá no Atos 8, né? A morte de Estevão e Paulo ali meio que indiretamente participando aí dessa morte. E aí, no capítulo 9, a gente tem aquele encontro na estrada de Damasco, onde o próprio Senhor Jesus encontra Paulo. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E olha que interessante, né? Jesus não falou assim, por que persegues a igreja? Por que persegues o meu corpo? Ele diz, por que me persegues? Então, querido Jesus, se o corpo de Cristo está sendo perseguido, quem está sendo perseguido é Jesus. É Jesus, ele se coloca diante das nossas causas. Ele não nos abandona, ele está conosco. Assim, quando ele aparece para Paulo, ele fala desta forma. E aí a gente tem a conversão de Paulo lá em Atos 9, tá? Porém, com esse encontro, ele foi genuíno e Paulo se torna um grande apóstolo. E através de Paulo, o cristianismo, a palavra do Senhor, as boas novas são pregadas em vários lugares do mundo. A gente tem aí, olha, Paulo participando de viagens missionárias, né? E a gente vai falar um pouquinho só de que viagem foi que aconteceu a carta de 1 Coríntios, certo? Eu queria ler com vocês em Atos 18. Vamos abrir a Bíblia lá? Atos 18. Para a gente ter uma noção do que aconteceu, quando que Paulo conheceu os coríntios. Porque se ele envia uma carta, ele já tinha passado por lá. E olha que Paulo não ficou pouco tempo, não. Viu? Ficou bastante tempo lá em Corinto.
Atos 18, vou ler o comecinho aqui, alguns versículos para a gente se situar, fazer um contexto aí. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Tá? Então, Paulo está na Grécia. Então, onde fica Corinto? Fica na Grécia. Atenas ali também. Então, Paulo está viajando e ele chega em Corinto. Ali ele encontra um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Então nós temos Priscila e Áquila, esse casal que sai de Roma. Eles foram expulsos por causa de um decreto, e aí eles também estão ali, eles vão para Corinto. Então eles estão indo todos para lá, para a Grécia. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Olha, aqui a gente já tem um panorama de como era essa cidade. Corinto é uma cidade portuária, né? Conhecido pelo Istmo de Corinto, porque ali no Istmo de Corinto faz uma ligação entre o Peloponeso e essa baía, né? Esse cais. Eu acho que eu estou usando a palavra assim um pouco superficial do que de fato é, porque é um lugar muito importante para o comércio. Imagina nesta época, né? Nos primeiros séculos aí, depois de Cristo. Então a gente tem ali um lugar muito, muito badalado, que é o que se diz hoje, né? O comércio sendo algo muito importante ali. Então a gente tem Paulo chegando nessa cidade muito movimentada, e ela era tão movimentada em relação ao comércio, em relação, talvez não fosse um grande porto. Muito obrigada, Tiago, valeu. E aí a gente tem ali, e era um lugar muito estratégico, né? Porque ele ficava no meio entre ali a Itália e o Oriente Médio. Então a gente tem aquela parte do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, como se fosse uma ligação, ela ligava lugares, ligava países, né, regiões. Então era muito importante esse lugar. E aí o que a gente tem ali? Muitos filósofos, porque a gente está falando da Grécia, muitos filósofos, muitos artistas, muitos comerciantes, atletas, porque tinha ali também o atletismo grego, acontecia ali. Imagina, gente, hoje quando a gente fala de Olimpíadas, Copa do Mundo, envolvendo esporte, a gente imagina muita gente assistindo, né? Então a gente tinha acontecimentos de esportes nessa cidade, e lá tinha 2 templos pelo menos um deles eu vou falar aqui, que é o templo de Afrodite. Então a questão da religião também, um lugar muito religioso, e Afrodite aí como deusa do amor, mas tinha lá oferendas de mulheres como prostituição religiosa. Então, a gente tem esse lugar onde as pessoas iam para oferecer sacrifícios religiosos, né? E por ser a deusa do amor, Afrodite ali, e o templo de Apolo e Afrodite, Apolo, olha, eu que trabalho com literatura, ele é considerado o pai ali, né, do movimento literário, da sabedoria. Então, a gente tem aí esse lugar com uma grande movimentação cultural também. Então, era comercial, cultural e religioso. Então, a gente está falando de uma cidade com muita coisa para falar. Paulo tinha muita coisa para falar para aquela igreja, que tinha acabado de ser convertida, né? E Paulo fica com eles ali 1 ano e meio. Então Paulo não ficou pouco tempo, não. Foi 1 ano e meio, 18 meses com essas pessoas. Aí Paulo vai embora. Ele passa 1 ano e meio lá naquele lugar onde tinha a sinagoga dos judeus. Então tinha grego, tinha judeu, e também era um lugar onde tinha ali os romanos apareciam também, porque era uma província conquistada pelos romanos. Então olha quantas etnias. E Paulo chega na sinagoga dos judeus para conversar, para falar das boas novas, e
ele acaba, sim, os judeus ali acabam se irritando com as boas novas, eles não querem a conversa de Paulo, e Paulo é levado a julgamento. Então, lá no capítulo 18, no versículo 9 diz o seguinte: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Então, Paulo é perseguido nessa cidade e Jesus aparece para Paulo e fala numa certa noite: continue falando, continue falando. Essa fala é para mim e para você. Nós precisamos continuar falando das boas novas, porque ainda há gente minha nesta cidade. Ainda há gente minha nesta cidade. Você está aqui nessa terra? Ainda tem gente do Senhor nesta cidade. Pessoas que precisam ouvir as boas novas. E aí lá Paulo ficou durante 1 ano e meio. A gente tem aí 1 ano e meio depois dessa palavra de Jesus, Paulo permanece lá. Aí nós temos aqui, olha, Paulo é levado a julgamento, mas aí Galho disse aos judeus, né, o procônsul daquele lugar: isso é um problema de vocês judeus que se entendam, sabe? E aí Paulo consegue se livrar dessa perseguição, mas eles acabam ali açoitando, né, o companheiro ali de Paulo. Ok. Então a gente tem esse contexto aí que Paulo passou um tempo. E aí Paulo não ia mais para a sinagoga. Ele vai se reunir na casa de Tício o Justo, que ficava ao lado da sinagoga. Então a gente tem aquele modelo de igreja familiar, sabe? Grupos familiares, onde se encontrava na casa dos irmãos, porque na sinagoga não estava sendo permitido. Então a gente tem judeu, romano, grego, refugiados, e aí um monte de gente ali, e Paulo viu a necessidade de passar um tempo ali. A estadia de Paulo foi marcada por muitas tensões e conflitos. Pois bem, Paulo passa 1 ano e meio e Paulo vai para onde? Para Éfeso. E quando Paulo vai para Éfeso, ele vai na 3ª viagem missionária. Então ele está na 2ª viagem em Corinto, e ele vai para Éfeso, e lá ele vai ficar 3 anos em Éfeso. E é de lá que ele manda a carta. E ele manda a carta porque ele recebe algumas informações de como que a igreja ficou lá. Ok? Vamos lá. Qual é o propósito desta carta? Olha, não tem um propósito, a carta não tem um assunto só, não. Mas olha, você lembra de algum versículo de 1 Coríntios? Vocês lembram alguns versículos aí? A gente tem o capítulo 13, que é muito famoso. Quem aí, casou, diz aí para mim, se lá em 1 Coríntios 13 fez parte do seu casamento ou do seu convite, né? Que fala do amor. A gente tem aí vários versículos ícones, e porque tem muitos assuntos dentro da carta de Coríntios, mas tem 2 grandes objetivos. Eu gostaria que vocês colocassem aí, eu vou dizer o primeiro e o segundo, e aí vocês vão escrevendo, por favor, vamos movimentar aí o chat. Olha, o primeiro, orientar os crentes e tratar dos problemas. Então, o primeiro é orientar os crentes, e o segundo é tratar de problemas. Vamos lá? Vamos ver se você coloquem aí. Então, lá em 1 Coríntios 1:11, vamos voltar lá para 1 Coríntios, porque a gente está na aula que faz um panorama, a aula introdutória sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Então, vamos entender como que Paulo recebeu a notícia de como as pessoas estavam vivendo lá, né? Lá em Coríntios, essa igreja que ele passou 1 ano e meio, mas eles não estavam se comportando bem, não. E lá em 1 Coríntios 1:11 diz: meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Então, essa é a cerne da carta. Divisões. Acontecia muita divisão, muitos pensamentos contrários, eles estavam em conflitos, um falava isso é certo, não, isso que é certo. Eles estavam fornicando, eles estavam
não ofertando, eles estavam participando da ceia de forma muito errada. Então a gente tem aí, olha, muitas coisas complicadas acontecendo nessa igreja. Eu falei para vocês que Coríntios, né, que era um lugar onde tinha prostituição religiosa, o termo corintianizar, utilizado naquela época, era para falar de pessoas imorais. Então, quem era corintianizado eram pessoas sem nenhum valor moral. Então, a gente tinha esse problema dentro da igreja. As pessoas comendo a comida de idolatria. Então, Paulo, ele começa a resolver esses problemas com os irmãos. Mas, olha, uma base para tudo que foi trabalhado lá era o amor. Ele descreve o problema e depois ele usa o evangelho para tratar desses problemas. E a coisa mais especial que a gente pode aprender com isso, eu e você, que nós vamos aprender que todas as áreas da vida devem ser vistas pela lente do evangelho. E é isso que a gente vai aprender com o apóstolo Paulo. Todas as áreas das nossas vidas. Então, Paulo vai falar, olha, esse é o problema de vocês têm problema no casamento? Olha o que Jesus diz. Olhem para Jesus. Vocês estão com problemas com seus pastores? Olhem para Jesus. Eles diziam, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Pedro, eu não pertenço a essa igreja. Sabe, você fica escolhendo o líder, a gente fica escolhendo os líderes. Ah, eu gosto desse pastor. Ah, eu gosto daquele pastor. Mas Paulo vai dizer, Jesus é tudo em nós. Olha a mancada aí com os corintianos, né? Jesus é tudo em nós. Então vamos olhar pelos olhos do evangelho, os olhos das boas novas. A gente aprende isso com Paulo. Independente de quem for os coríntios, Jesus falou para Paulo, olha, Paulo, tem gente minha lá, não desistem deles, tem gente minha. Paulo escreve essa carta com muitas lágrimas, mas ele diz, olha, tem gente minha lá. Chega uma hora que Paulo diz, eu já vou encerrar, o evangelho é loucura para o mundo. O evangelho é loucura para o mundo. A gente vai ver isso aí na carta de Coríntios. Mas é sabedoria de Deus e salvação para todos aqueles que nele crê. Nós vivemos em um mundo muito parecido com Corinto. E nós devemos ser firmes e olhar para Jesus. E olhar os nossos problemas e dizer, olha, vamos olhar para Jesus. Vamos fazer parte desse corpo, porque Deus cuida de nós. E Ele quer um corpo santo, que cresça, que esteja firme nesta terra, firme neste mundo. E Jesus vê que ainda tem gente que o ama. E Ele cuida de nós. Viu? Jesus é maravilhoso. É isso, meus amores. Nós vamos aprender, então, olha, nessa carta do apóstolo Paulo, cuidado de Deus. E ele cuida do nosso corpo. Muitos assuntos serão falados aí, serão tratados durante essas 13 lições. Então, não percam, estejam firmes para que nós aprendamos, nós cresçamos para o corpo de Cristo nessa terra. Shalom! Um grande beijo para todos vocês. Deus abençoe.